Gente, vamos lá então. Gente, vejam só, eu queria primeiro saber de vocês, em relação à aula passada, que a gente, para vocês, um minutinho só. Gente, eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acharam? Que eu vi que algumas pessoas ainda tiveram dificuldade aí para construir lá o gráfico da função que foi dada lá. E aí, queria que vocês aí abrissem o microfone aí e falassem. Bora? Eu tenho medo de falar que foi muito fácil e chegar lá, eu errei tudo, não acertei nada, fiz tudo errado. Mas assim, você construiu o gráfico, Eu também. achou os pontos certinho. Sim, pra mim deu certo, eu consegui fazer a reta, a linha O seu gráfico foi crescente ou decrescente? crescente. Se eu Crescente. não me engano, foi 2x mais 2. Então, realmente é crescente. Eita, mãe, eu esqueci de colocar. Se era crescente. Menos 2 para tu, João, não tem problema não. E Cleiton, o que é que achou? Eu tirei prints lá do coisa. Aí eu fiz por ele. Então, mas teve alguma Foi dificuldade na hora de fazer ou foi tudo tranquilo? bom. Já sei que não foi tão tranquilo assim. Foi apenas, eu apenas tive apenas que decorar o negócio rosa aqui do X e do Y, mas foi tranquilo, sim. O resto foi Sim, tranquilo. na hora de encontrar os dois pontos, foi os dois pontos, as coordenadas dele. Entendi. Tainá, do primeiro ano A. Tainá, o que é que achou, Tainá? Adila, do primeiro ano A. O que é que achou, Adila? Abra o microfone, por favor. Do quê? Do gráfico, para construir o gráfico. Foi tudo tranquilo, deu tudo certo. Teve alguma... Foi fácil. Foi? Foi fácil, professor. Foi fácil, não foi? Qual foi a sua função? Lembra? X menos 1. Ah, essa daí também é muito fácil. Ela é crescente ou decrescente, Adila, a sua? Foi crescente ou decrescente? Crescente. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Luan, alguma dificuldade, Luan? Não desenrolei. Achar Qual os foi a- pontos aqui foi Qual foi a tua fácil. função, Luan? X mais 0,5. Eu Ok. tive dúvida, mas tu não me respondeu. É porque, Joane, a gente, assim, em alguns momentos realmente eu tenho tempo de responder, mas em outros momentos eu não tenho tempo de responder. E você é uma aluna que não tem muita paciência de esperar. Aí complica tudo. Mas tudo bem. Matheus Gabriel, tá por aí, Matheus Gabriel? Foi de boa, mano. A tua foi crescente ou decrescente, Matheus? Crescente. Crescente. Ô, professor, o que o senhor pensou na aula passada? Ô, Keto, não tá dando pra te escutar bem não, Keto. O teu microfone tá muito baixinho. Tá dando pra escutar agora? Agora tá melhor. Eu perguntei o que foi que o senhor passou na aula passada. Eu passei eu dei uma função para cada um de vocês, para que vocês construíssem um gráfico, tá? Todas as funções que eu passei eram função do primeiro grau,
Pedi para vocês construir o gráfico e dizer se esse gráfico era crescente ou decrescente, viu, Kathleen? A atividade foi essa. Foi tranquila, Kathleen. Ô, professor, Oi, Kaline. eu esqueci de mandar se era crescente ou decrescente. E aí? Pode mandar agora? Deixe. Você não mandou a foto do gráfico, não mandou? Mandei. Depois você entra lá no Classroom e veja se tem como mandar de novo, assim, só dizendo se é crescente ou decrescente, e pôr uma Tá resposta certo. à parte ou editar a resposta, ver se tem essa opção lá. Se tiver, você coloca, tá certo? Tá certo. Pronto. Alguém mais quer falar da atividade da aula passada, as Eu dificuldades? coloquei comentário particular lá agora, vê lá, se é crescente ou descrescente. Tá certo. Aí, comentário particular, tá vendo, Kaline? Vai. Professor, acaba sua aula mais cedo que a gente tem um trabalho de física depois da sua aula. Vamos ver, então vamos começar a aula, né? Gente, então é o seguinte, essa etapa aí de gráfico, de construção de gráfico, a gente vai dar uma adiantada, tá certo? Acredito que a maioria de vocês, pelas atividades que eu vi, as respostas, foi tranquilo, a maioria conseguiu, sim, fazer o gráfico, e eu coloquei funções diferentes para cada um de vocês perceberam isso, né? Não foi igual, para que vocês não tivessem aí a oportunidade de repente filar um pela do outro. Então foram gráficos diferentes, tá certo? Um crescente, outro decrescente. As funções foram todas diferentes. Então, a gente vai dar uma adiantada no assunto, tá certo? E hoje a gente vai estudar quando é que uma função ela é par e quando é que uma função ela é ímpar, tá certo? Então, a gente vai ver quando a gente pegar uma função ou de repente for fazer análise de um gráfico de uma função, a gente saber se essa função é par ou ímpar, tá bom? Eu já adianto para vocês que o vídeo de apoio para esse assunto de hoje é a aula número 10 do professor Ferreira, daquela sequência lá, quem está acompanhando minhas aulas sabe, é da 1 até a 15, a aula dele. Então, para fazer uma revisãozinha, quem ainda ficar com dúvida depois da explicação, quem quiser tirar dúvida, quem quiser assistir uma aula de apoio, é lá no professor Ferreto, aula número 10 de função, tá certo? E no final da aula, como sempre, eu vou disponibilizar esse mesmo vídeo que eu estou falando para vocês, eu vou disponibilizar no grupo. Tá bom, gente? Entenderam? Certo, né? Pronto, então vamos lá. Estão conseguindo ver, gente, o slide? Sim. Todos estão vendo o slide? Não, tô. Tô. Agora tô. Então tá. Pronto, todos estão conseguindo ver o slide? Tô conseguindo, né? Quem é que não está conseguindo ver o slide ainda, por favor, digam. Eu, Vitória, professor. Camila e Vitória está conseguindo. Vitória Paula. Vitória Paula está conseguindo ver, não. Saia e entre de novo, Vitória. Gente, então vamos lá. Matemática, primeiro ano, ensino médio, função par e função ímpar. Quando é que uma função é par e quando é que uma função é ímpar? Então vejam lá. Essa primeira definição aqui, ó, às vezes a gente fica um pouco, como é que eu posso dizer? Vai, tudo vai estar aproximado. Oi? Tá aproximado ele, não tá aparecendo tudo pra mim, não. Não está aparecendo, não? Não, só aparece a metade da. É só de longe, gente, que tá assim, ou vocês também estão do mesmo jeito, vocês estão conseguindo ver a metade. O meu tá, Tá normal. Oi? o meu tá normal. Tá normal, então sai e entra de novo, Luan. Ou vira o celular, não sei. Beleza. E o meu Wi-Fi tá caindo direto. Aí indo e voltando pro Wi-Fi. Aí complicou, Luan. Sim, é Luan, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai estudar um pouquinho da função par. Quando é que uma função, a gente pode dizer que uma função ela é par? Então vamos lá. Será uma função par
a relação onde o elemento simétrico do conjunto do domínio, lembra do conjunto do domínio, né? Tiver a mesma imagem no conjunto de chegada. Ou seja, uma função será par se f de x for igual a f de menos x. Complica, né? Assim, essa parte teórica, essa definição, deixa a gente um pouco sem noção. Repete aí, né? Cheguei aqui. E aí, Luan? Voltou ao normal. Voltou? Então, pronto. Ó, outra observação. O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Vocês conseguirem entender? Deixa eu botar minha... Espera aí, gente, que eu tô fazendo pose para foto aqui, viu? Agora. Então, ó, vejam só. Algum de vocês conseguiram entender só com a explicação, só com essa definição que foi apresentada aí ou não? Não, entendi nada. Não, né? Fica difícil, né? Só com essa definição. Ele diz que para a função ser par, o f de x tem que ser igual ao f de menos x. O que é que isso quer dizer? Então, vamos lá. Exemplo, a função a em b com o conjunto A, com esses elementos aqui, ó. Menos 2, 1, 0, 1 e 2. Então, o conjunto A, o conjunto domínio, não é isso? Ele tem 5 elementos. Está aqui, ó, os 5 elementos dele. Menos 2, 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio, ele tem os elementos 1, 2 e 5. Definida pela fórmula f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, essa daqui é a função, tá? X ao quadrado mais 1. Obedece o seguinte diagrama. Então, o diagrama. Todo mundo está conseguindo enxergar esse diagrama aí, tá? Tô. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. O menos 2 do conjunto domínio, ele está se relacionando com quem lá no contradomínio? Com 5. Com 5. Agora, me diga uma coisa. Quem é o elemento simétrico ao menos 2? Aí você tem que puxar na sua mente lá aquela reta numérica. Reta numérica, uma aulinha lá de números inteiros. De números inteiros. Tu tem lá a reta numérica. De um lado tu tem o menos 2. Quem é o simétrico do menos 2 é quem? Como é isso, Eloy? Simétrico. Simétrico é o número que tem a mesma distância em relação à origem. Ou seja, tu vem lá do menos 2 até o 0. Qual é a distância do menos 2 ao 0? 2, Eloy. 2. Ok. Agora tu vai mudar de posição. Tu vai do 0 para o lado positivo. Qual o simétrico? 2. 2. Então, o simétrico do menos 2 é o 2. O simétrico do menos 3 é o 3. O simétrico do menos 10 é o 10. É só trocar de sinal. Ok? Quando a gente fala em simetria, é só isso aí, tá bom? Então, me digam uma coisa. Quem é o simétrico do menos 2? A gente acabou de dizer. Quem é o simétrico do menos 2? 2. 2. Digam aí o 2 no conjunto domínio. Ele está se relacionando com quem no contradomínio? 5. Com 5. Com 5. Então, o menos 2 e o 2 estão se relacionando com 5, não é isso? Isso. Agora me digam uma coisa. O menos 1, qual é o simétrico do menos 1? 2. 1. O simétrico do menos 1 é o 1. Agora, o menos 1 e o 1, eles estão se relacionando com quem no contradomínio? Com 2. 2. Com 2, ou seja, o mesmo elemento, o número 2. E o 0, que não tem simétrico, o 0 não tem simétrico, tá? Então, o 0, ele está se relacionando com o 1 lá no contradomínio, tá bom? Então, a gente pode fazer essa análise nessa função aqui que foi dada aqui em cima, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 1. Substitui lá em cima, no lugar do x, por menos 2. Qual vai ser o resultado dessa função? F de menos 2, calcula aí. F de menos 5.
dá 5, não é isso? O F É, de menos 1 dá 2. dá 2. O F de 0, Dá 1, o F de 1 2, e o F de 2, 5. 5. Né? Então vamos para frente. Então, Então quer dizer que o número positivo e o mesmo número negativo tem que dar um resultado só, né? quando a função, olha, veja bem, nesse caso aqui, a função que foi dada, aconteceu isso, não foi? A função é f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, a gente viu que quando a gente substitui os valores positivo e negativo, os valores têm a mesma imagem. Né? Se eu colocar o menos 3 no lugar do x, o que é que acontece? Qual o resultado? Qual a imagem? Quando o x for menos 3. 7, Quanto? 7 não. 10. 10. E se eu colocar o número 3 positivo? 10 também. 10 também. Ou seja, os simétricos, os números simétricos lá no domínio, eles têm a mesma imagem. Quando isso acontece, a gente diz que a função é par. Quando isso acontece, a gente diz que a função é par. Vocês estão conseguindo entender, gente, o raciocínio? Quando os números simétricos têm a mesma imagem, a gente diz que essa função ela é par. E como identificar se uma função é par somente com o gráfico da função? Então vamos lá. Passando, tá? A mesma função, ó. Essa daqui é o gráfico da função, tá bom? Ó, quando x é 1, y é 2. Quando x é menos 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 5. E quando x é menos 2, o y também é 5. Tá bom? Essa coluna aqui é do x, a segunda Não coluna é a... entendi nada disso aí. Desse gráfico também não. Ó, primeiro, essa função ela é uma função do segundo grau, concorda, Joane? Como? Não sei fazer. Pronto, então toda função do segundo grau, ela é uma parábola, tá certo? Isso aqui, ela é uma parábola. Então, ó, quando o x, ó o x menos 2 aqui, ó. Quando o x é menos 2, a gente viu aqui, ó. A gente viu aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é quanto? O domínio é quanto? 5. Aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é 5. Tá aqui o ponto, não tá não? Tá, Eloy. Tá ou não tá? Quando o x é menos 1, o y é quanto? 2. 2. Tá aqui o ponto, ó. Aqui o ponto. Quando o x é 0, o y é quanto? Olha lá para a função. Olha lá a função. É um, 1. Isso. Aqui, ó, 1. Agora, quando o x é 1, 2. 2. Então, observem, ó. Quando o x é menos 1 e quando o x é 1, eles têm a mesma imagem ou não? A imagem 2. Não tem? Bateu a recreio aí, foi, professor? Oi? Bateu a hora pro recreio aí? O recreio não, tá trocando de aula, trocando de professor agora. O professor, de manhã é aula presencial, de tarde vai estudar online. Eu não vi como é que tá o horário ainda não, Joana. Eu só sei que a aula aqui é até meio-dia só, viu? Meio-dia larga. Se não é para estudar presencial de amanhã todinha, estudar de tarde ainda é melhor ficar em casa. 11h30, aquilo. Então não bota seu nome para vir, fica em casa. Não, depende de como vai ser, né? Por que tu botasse teu nome para votar? Porque eu queria voltar, mas depois Então vote sem reclamar. Não no vote para cenário, não, você para já casa. não parece ser palhaço. Se votar e ficar aqui na sala falando besteira, eu boto você para casa ligeirinho. Mando você para casa. Nunca mais você vem. Eu Nunca não mais vou você vem. Eita, Eloy tá estressado. É não, é porque Joana me estressa mesmo. Ô, Eloy, e a questão do cartão alimentação, hein? Não vai sair, não, hein? Eu não sei, gente, essas questões não. Eu soube que o governo aí, como as aulas voltaram, disseram que não vai dar mais dinheiro, que não vai dar mais dinheiro.
Votou pra gente e votou pra mãe dele, porque pra mim não votou, não. Vocês já ganharam mais, ele disse. Mas manda ele catar latinha, oxe. Aí eu posso fazer o quê? É melhor vocês voltarem mesmo. Ó, voltando para aula. Deixa a Joane com os estresses dela para lá. Então, ó, quando o x é menos 1 e quando o x é 1, vocês notem que o 1 e o menos 1 são números o quê que a gente falou? Simétricos, não é isso? Então, menos 1 e 1 são números simétricos. E eles têm a mesma imagem, ó. Eles têm a imagem 2. O que é número simétrico, Elas? Não sei. Oi? O que é número simétrico? Números simétricos são os números que têm a mesma distância da origem. Vamos lá. Tu tem aqui no canto 6. Não tem o menos 6 no canto. Entendi. Já entendeu? Sim. Um aluno aqui pega rápido. Está na metade da explicação, você já entendeu. Então, tudo bem. Olhem aqui agora o simétrico menos 2. A gente tem o menos 2, o simétrico dele é o 2. Não é isso? Então, qual é a imagem do menos 2 e do 2? Olhem para o gráfico. 5. Não é o 5. Então, eu gostaria que vocês antenassem para isso aí. Quando essa situação acontecer, a gente pode dizer com todas as letras, sem medo de errar, que essa função ela é uma função par. Tá certo? E outra coisa que tem dizendo lá na informação aqui, ó. O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Então, observem esse eixo y aqui, que está de verde. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele, vamos cortar essa função aqui. Cortei a função, separei os dois lados. Vocês concordam que o que acontece desse lado aqui, acontece desse outro lado aqui? O mesmo comportamento aqui dessa função do lado esquerdo acontece do lado direito, se a gente dividir essa função aqui, cortando no eixo y. Ou seja, o eixo y aqui, ó, ele serve como eixo de simetria. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí ou não? Tô, Eloy. Estão conseguindo enxergar? Então, ó, toda função par, ela tem essa característica, tá certo? O eixo y aqui, ele serve de eixo de simetria. O que acontece do lado negativo aqui do x, acontece do lado positivo também. O mesmo comportamento do gráfico do lado esquerdo é o mesmo comportamento do lado direito. Tá certo? Então, ó, a função x ao quadrado mais 1, ela é uma função par. Tá certo? Tem a questão do f... Voltando lá um pouquinho naquela questão do f de x, ó. Essa partezinha aqui que eu acredito que poucos de vocês entenderam. F de x tem que ser igual a f de menos x. Então, vamos lá. Quem foi o f de 2? É como se fosse a parte positiva tem que ser igual à parte negativa, né? Isso. Me responda aí, por favor, Joane. Quem é o f de 2? Vocês já me disseram, já. Mas eu quero que Joane me diga. 5. Agora, quem é, Joane? O f, ó, ele está dizendo que o f de x é igual ao f de menos x para a função ser par. Então, se a gente calculou o f de 2, deu 5, aí eu te pergunto, quem é o f de menos 2? É negativo 2. Não, calma. F, olha, veja só. Eu estou dizendo que para a função ser par, o f de x tem que ser igual ao f de menos x. Então, eu estou utilizando o x, ó, no lugar do x... Veja bem, eu estou colocando aqui no lugar desse x o 2 e no lugar aqui desse outro parênteses aqui o menos 2. É negativo 2. Vai ser 5. Eu quero saber se os resultados são iguais. O f de 2 é quanto? 5. E o f de menos 2? 5 também. 5 também. Então, quando isso acontecer, não tenham dúvida, a função é par. Tá certo? Tá certo. Ok? Aí é só colocar, é só substituir o número no x, ele positivo e ele negativo para saber, né? Isso. Ou seja, os simétricos. Se eu pego 5 positivo, eu vou pegar o 5 negativo para fazer a análise. Se o resultado for o mesmo, então a função é par. Entendi. Tá certo? Tá certo. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?
Clara Santos, Jefferson, Bruna, Kathleen, Kaline, Karina, Marilane. Acho que eu entendi, Eloy. Até agora, né? Então, se a gente der uma função para vocês, aí eu vou dar f de x igual a alguma coisa lá, sei lá. Aí eu pergunto, essa função é par ou ímpar? Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, substituir por um número qualquer x, tá? Ver o resultado qual foi. Esse mesmo número, só que negativo, ou seja, o simétrico dele, e substitui. Se o resultado for o mesmo, essa função é par. Ok? Certo? Ok, Eloy. Sim, ela deu pra entender. Ok, então vamos lá. E aqui são alguns exemplos, tá? De função par. Essa função aqui é par, não precisa nem haver função, não. Só precisa analisar o gráfico dela, ó. Ela é simétrico em relação ao eixo Y. Eu pego o eixo Y aqui, ó. O que está acontecendo desse lado está acontecendo desse outro, então a função é par. Não precisa nem eu saber que função é essa. Tá bom? Aqui, ó, eu percebo Mas que... só no eixo Y, né, Eloy? Se for no X, não vale não. Isso, olha o eixo Y aqui, olha o eixo Y. Aí é como se eu estivesse cortando a função aqui, corta a função. Aí eu analiso o lado esquerdo e o lado direito. Tem o mesmo comportamento? Tem, a função é par, é claro aí, ó. Olha só, outra análise que a gente pode fazer. Quando x é menos 2, qual é a imagem? Ei. Quando x é 2, ou seja, o simétrico do menos 2. Quando x é 2, qual é a imagem? 3. 3. É a mesma imagem. Lembra lá do que a gente conversou agora há pouco? É a mesma imagem. Quando o x for menos 1, qual é a imagem? Quero ver agora. É 1. Quando o x for menos 1, qual é a imagem? Não. Menos 1. 4. E aí, quem é que vai salvar a pátria? Eu quero ver. Não é 0, não? Sim, ela. Como é que a pessoa vai saber aí se tá em cima? Quando o Eu x posso for menos 1, qual é a Não é 0, imagem? não? A pergunta é essa. Quem foi que falou? 0. É 0, professor. Isso, tá tocando o eixo X, gente. A gente viu isso na aula passada. Quando o gráfico toca É X, nulo, a né? imagem é zero. A imagem é zero. Repita aí, professor, não entendi, não. Quando o gráfico toca o eixo X é a raiz da função. A imagem, ou seja, o valor, a coordenada do eixo Y é zero. Ou seja, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, onde toca o eixo X, é o menos 1, 0. Menos 1 X e 0 é a coordenada Y. Tá certo? Ou seja, se for menos 1, o Y é 0. O ponto é aqui em cima, ó. Esse ponto aqui, ó. X, menos 1, Y, 0. E quando o X for 1, gente? Qual é a imagem? Quando o X for 1? 0 também. 0 também. Ou seja, os números simétricos tiveram a mesma imagem. O menos 1 e o 1, a imagem foi 0. Outra característica de uma função par. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Função par. Quando x for 2, y é 4. Quando x for menos 2, y é 4. Função par. E a gente analisa o gráfico também, ó. O que acontece desse lado esquerdo acontece do lado direito. São simétricos os dois lados. E o eixo de simetria é o eixo Y. Certo? Mais dois exemplos aí de função par. X ao quadrado é a função. E esse aqui é o gráfico dela. Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. Então, ó, tá aqui o gráfico dela. Eixo de simetria é o eixo Y. E aí, se vocês quiserem fazer, de repente, para exercitar, substituir aí por valores, vocês vão ver que os valores simétricos aqui no eixo X vão ter a mesma imagem. Vamos fazer essa análise? Quando o X, pega a função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Quando o x for 1, qual é a imagem?
Qual vai ser o valor de y? 0. Quando x for 1, olha lá a função. É um, né? É 1. Quando x for menos 1, Um também. 1 também. Quando x for 2, 4. 4. E quando x for menos 2? 4 também. Quando x for 3? 9. Quando x for menos 3? 9. Deu para entender, gente, o que é uma função par? Os valores simétricos do eixo x, eles têm a mesma imagem, o valor da imagem é sempre o mesmo, então isso é uma característica da função par. Ok? A outra última você pode de função par. F de x igual ao módulo de x. Tá? Então, o comportamento gráfico do módulo de x é esse aqui, ó. É esse aqui. Tá? Então, ó, quando x tiver um valor, por exemplo, se aqui for 1, o menos 1 aqui vai ter a mesma imagem. Tá? Então, isso aqui também é o comportamento de uma função que a gente chama de função modular, tá? Função modular. E agora a função ímpar. Ímpar. Será uma função ímpar a relação onde os elementos simétricos do conjunto do domínio terão imagens simétricas no conjunto de chegada. Ou seja, uma função será ímpar se f de menos x é igual a menos f de x. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem. Então, vamos ver lá o que é que muda. Tá certo? O que é que muda? Então, vamos lá. Exemplo, a função A em B com A, o conjunto A, tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 2. E o conjunto B, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Definida pela fórmula f de x igual a 2x. Então, a função agora é 2x. Tá certo? Obedece o seguinte diagrama. Então, seguindo essa função, quando x for 2, substitui lá, tá? Quando x for 2, quem é y? 4. Quando x for 1, 2. quando x for 0, 0. 0. quando x for Zero. menos 1, Negativo 2. e quando x for menos 2. Negativo Menos 4. Então, o que é que a gente pode observar aqui, ó? Olha a observação agora, viu? Veja o que é que vai mudar. Quando x foi 2, qual foi a imagem? 4. 4. Quando x for menos 2, quem foi a imagem? Menos 4. Deu para É. entender? É quando os números simétricos, o resultado também é número simétrico, né? Isso, Joane. Muito bem, Joane. Ô, Joane, se o x aqui, Joane, fosse 3, qual seria a imagem dele? Aonde? Aqui, no domínio. Eu tenho no domínio número 3. Qual seria a imagem? 6. 6. E se eu tivesse aqui no domínio menos 3? Negativo 6. Ok. Entenderam a diferença agora da função par e da função ímpar? Quando, na função ímpar, quando o x é positivo, o y também. Quando o x é negativo, o y também é. Ou seja, eles não têm a mesma imagem, não. Aquela conversinha lá da função par, dos números simétricos terem a mesma imagem, aqui não. A imagem também muda o sinal. E ambos vai ser simétrico, né, Lói? Lá só é Ambos vão ser simétrico. simétricos, ambos vão ser simétricos, isso. Então, ó, Vai ser simétrico por no exemplo, conjunto uma de... função ímpar, da função 2x. Quando x for 1, ó, quando x for 1, aqui, x1, y é quanto? 2, não é isso? Onde ele se encontrou? X é 2. Quando x for menos 1, ó aqui, ó, menos 1, o y é quanto? Menos 2, tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Quando x for 2, aqui em cima, o y é 4, tá aqui. E quando x for menos 2, aqui, ó, o y vai ser menos 4. Tá aqui, ó.
Certo? Então, ó, observem que a simetria agora é em relação à origem do plano cartesiano. A origem do plano cartesiano. Se você pegar a pontinha desse gráfico aqui e vir e dobrar ela em relação à origem, ó, você vai ver que ela vai ficar... O que acontece aqui desse lado vai acontecer aqui. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Pega a pontinha desse gráfico aqui, a pontinha, a extremidade dele aqui em cima. Espera aí, que tem gente querendo entrar aqui. Josenildo. Pega essa extremidade aqui, ó, e vem com essa extremidade em relação à origem do plano cartesiano. Como se fosse dobrando, uma folha de papel dobrando assim, ó. Quando a gente dobrar ela aqui, ela vai ficar, ela vai coincidir. O que acontece aqui desse lado do gráfico vai coincidir com esse outro lado aqui, ó. A simetria não é mais em relação ao eixo Y. A simetria agora vai ser em relação à origem do plano cartesiano. É o que diz aqui, ó. É o que diz aqui, ó. O gráfico de uma função... Só que para um lado vai ser positivo e para o outro lado vai ser negativo, né, Laila? Isso, em relação à origem do plano cartesiano, tá? Então, ó, esse aqui, essa função 2x, ela é uma função ímpar. E a gente vai fazer a seguinte reflexão agora. Quanto é o f de 1? Aqui, olhando para o gráfico agora, olha para o gráfico e para a função só, o f de 1. F de 1. 2. 2. E o f de menos 1? Menos 2. 2. Sacou a diferença? F de 2. 4. F de menos 2. Menos 4. Ok. Estão entendendo? Tá dando para entender, gente, a diferença da par para ímpar? Dá. F de 3. 6. F de menos 3. Eloy, aí, Oi. né, o número da função, né, o número vezes ele mesmo, né? Não, a função aqui é 2x. Aí eu tô perguntando a você. F de 2. Ah, é 2 vezes 1. Oi? Nada não. Tá, então vamos voltar. F de 3. 6. F de menos 3. Menos 6. F de 4. 8. F de menos 4. Negativo 8. Isso, gente. Quando isso acontecer, a função é ímpar. Tá certo? Quando isso acontecer, a função é ímpar. Tá certo? Então, quando f de x for igual a menos f de x, a função é ímpar. Tá certo? Deu para entender aí a diferença de função par e função ímpar? Deu, Eloy. Tu vai passar mais algum assunto, Eloy? Para eu entender, já pode sair. Aqui, ó, exemplo de função ímpar. Exemplo de função ímpar. Ai, Deus. X igual a x ao cubo. É a função ímpar. Tá? F de 1 é 1. F de menos 1 é menos 1. F de 2 é 8. F de menos 2 é menos 8. Tá? Isso aí é a característica de uma função ímpar. A outra função ímpar. Quem pegou essa função aqui na aula passada? F de x igual a x. É uma função ímpar. Olha o comportamento do gráfico. Olha o comportamento do gráfico. Estão vendo o comportamento do gráfico? Quando x é 5, y é 5. Quando x é menos 5, y é menos 5. Isso é a característica da função ímpar. Outro exemplo de função ímpar. Olha lá. Quando x é 1, y é 1. Quando x é menos 1, y menos 1. Certo? Agora, gente, nem todo... A função ela pode ser par, ela pode ser ímpar e pode ser nenhum dos dois. Tá certo? Essa função aqui, por exemplo, ela nem é par, nem é ímpar. Ela é uma função qualquer. Ela nem é função par e nem é função ímpar. A maioria delas, tá? A maioria delas nem é par nem é ímpar. A maioria das funções.
Agora, o que é que acontece? Existem várias questões que vocês vão encontrar ao longo aí da caminhada de vocês, nas provas externas, seja lá onde for, o concurso da vida, que vai abordar essa questão de função par e função ímpar. Então, o aluno tem que saber quando é que a função é par e quando é que a função ela é ímpar, tá certo? E quando a função nem é par e nem é ímpar, ela é uma função qualquer, tá bom? Que é a maioria delas, tá? A maioria delas. Mas só que existe, a gente tem que abordar, tem que dizer a vocês quando é que a função é par e quando é que uma função ela é ímpar. Nesse caso aqui, ó, desse gráfico aí que foi colocado, não precisa nem da função para saber que essa função aí, ela nem é par e nem é ímpar. Ela não tem simetria em relação a nada aí. Tem alguma simetria em relação ao eixo Y, em relação à origem? Tem, meu povo? Tem não, Eloy. Tem não, né, Luan? Não tem. Essa função é uma função qualquer. Olha outro exemplo aí de uma função qualquer. Nem é par e nem é ímpar. Uma função qualquer. Ela nem é par e nem é ímpar. Não tem simetria, tá? Analisa aí, ó. Quando o x for 3, o y é 1. E quando o x for menos 3, o y desceu, ó. Sei lá, deve cair aqui em menos 5. Não tem nada a ver, tem simetria em relação a nada aí. Então é uma função qualquer. Ela nem é par e nem é ímpar. Olha outro exemplo aí, ó. Nem é par e nem é ímpar. Certo? Não tem simetria. Nem em relação ao eixo y, tá certo? E nem em relação à origem. Ela é uma função qualquer. Nem é par e nem é ímpar. E aí, a carinha do boneco. O que é que vocês acharam? Fácil, Foi fácil. difícil, Mediano. mediano. O Cleiton achou mediano. E aí? Quem mais pode falar alguma coisa? Eu achei difícil, Eloy. Lohane achou difícil. Quem mais achou difícil? Eu achei difícil. Vitória Paula achou difícil. Eu também, professor. Tá muito difícil aí. Pronto, então vocês vão ter que Tá fazer difícil mesmo. Tá difícil, né? Então vamos fazer o Eu seguinte. também, Eloy. Tá bom, já sei que o negócio tá feio. Vamos fazer o seguinte, vocês vão aqui, tá certo? Aquela aulinha de apoio que eu disse a vocês, aquele videozinho, tá certo? Mas a gente vai ainda agora, ver pelo menos umas duas funções aí para ver se a gente desengalha aí, para ver se a gente consegue abrir um pouco mais a mente de vocês. Para essas pessoas aí que ainda não conseguiram entender, tá bom? Então Quem vamos não lá. conseguiu entender, professor, pode sair para ir cuidando. Joane não pode sair. Se Joane sair, ela vai levar falta. Ó, Joane hoje vai ser a última a ser chamada na chamada aqui, que é para ela ficar até o final. Oxe, a porra ficar até Dá pra tu terminar mais cedo, não? Pra gente se organizar pro negócio. A gente vai pra casa. Tem trabalho de física aí para fazer. A professora Érica aqui. Não é para apresentar, não é para fazer isso, não é para apresentar. É um seminário. É um seminário, tá difícil, é sobre qual o assunto. A gente precisa se organizar, né? Do seminário de física. Qual o assunto? Newton, né? Oi? Dinâmica. É dinâmica. Dinâmico, o assunto é só esse, dinâmica é? É a lei de Newton, eu acho. É um tema e tem vários subtemas. Mas qual é a lei de Newton, Joane, que você vai apresentar? As três? Não sei. E como é que tu vai apresentar? É só a segunda lei de Newton. Vamos, qual é a primeira lei de Newton? Tem que ver. A segunda da gente. Aí, a da gente é a segunda. Tá A vendo? segunda lei de Newton, né? Qual é a segunda lei de Newton? Eu esqueci. Sei não, também não. Oxe, tem lá no Google. Sabe não. Tem no Google, na hora tu vai olhar no Google, né? Tem lá no Google, lá, tamo aí, tua aluna boa, Carilane. Tá bom, Carilane, muito obrigado. Eu só sei que o coisa lá é F de R igual a M vezes A. É sempre isso. F de R é o quê? É Esse F massa, vezes alguma coisa. Esse F vai ser a força resultante, esse M vai ser a massa e o A vai ser a aceleração. Ai, aí já tá
treinando aí para na hora de apresentar a professora Érica. Na hora eu aprendo. Tchau, Eloy. Não, senhora, nada de tchau. Não enterrou aqui ainda não. Bota a falta Rapaz, eu vou nela. lavar a cadeira, velho. Fica aí na chamada. Deixa eu apresentar aqui uma telinha para vocês, tá? Vamos lá? Essa função aqui, ó. F de x igual a 3x mais 2. Vamos fazer análise. Eu quero saber se essa função, ela é... Vou fazer o seguinte aqui, para melhorar a situação, viu? F de x igual a 3x ao quadrado mais 2. Eu quero saber se essa função ela é a função par ou função ímpar. Eu não quero construir o gráfico dessa função. Eu quero fazer essa análise somente com a função. Tá certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Me digam aí, por favor. Escolher o número. Escolher um número, Luan. Muito bem. Um número inteiro. Diga aí, por favor. 4. 4. Então, eu vou calcular o f de 4, ok? F de 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 elevado ao Vai quadrado. ser par, Eloy. Essa função aí vai ser par. Muito bem, vamos ver. Eu não sei não. Mais 2 F de 4 é Tchau, igual a Eloy. 3 vezes 4 ao quadrado. Estou substituindo 16. 16 mais 2 F de 4 é igual 3 vezes 16 mais 2. 3 vezes 16, 48, 50. 48 mais 2 dá 50, Eloy. 50, ok. Então, 50. F de 4 é 50. Agora eu tenho que saber o que agora? Para saber se ela é par. O F de menos 4. Muito bem, essa Joana, ela arrasa. Ela arrasa. 3x, você repetir a função aqui, viu? Eloy babau de Joane. Não, é porque ela arrasa mesmo, quando quer, né? Mas ela é complicada. Que releva essa complicação dela. Epa, agora não é F de 4 mais não, né? Vai ser F de quanto, Joane? Menos 4. Menos 4. Eu quero saber se a função é par. Tá certo? F de menos 4. Então, vamos lá. 3 vezes menos 4 elevado ao quadrado mais 2. F de menos 4 é igual 3 vezes. Quanto é menos 4 ao quadrado? Não, eu não quero que jogue conta. Positivo 16. Ai, meu Deus, responderam. 16 mais 2. F de menos 4 é igual 3 vezes 16 mais 2. Quanto dá isso? 50. 50. Gente, vejam bem. Eu calculei o F de 4, deu 50. Calculei o F de menos 4, deu 50. Isso aqui é uma característica de que função? Tá? Segundo grau. Par. Olha lá, o simétrico, 4 e menos 4, são simétricos. E o resultado, ou seja, a imagem, deu a mesma, 50. É uma característica de uma função par. Essa função aqui, ela é uma função par. Porque eu peguei os números simétricos, o 4 e o menos 4, e a imagem foi a mesma, 50, ó. 50 e 50. Então, é uma característica de uma função par. Se a gente for construir o gráfico dessa função, ela vai estar em simetria em relação ao eixo Y. Tá certo? Tá certo, gente? Alguém, vou pedir para uma pessoa agora fazer isso. Luan, do primeiro ano A, por favor, construa aí no seu caderno aí, por favor, ligeirinho para mostrar para a gente o gráfico dessa função, Luan. A gente vai ficar aguardando aqui. Ela é uma função do segundo grau, viu, Luan? Calma aí, viu, Eloy? Tá certo. Eu estou esperando.
Como que tá a escola, Eloy? A escola tá assim, bem igual ao que era. Agora, poucos alunos, cheio de placa para todo canto aqui. Não pode sentar aqui, não pode sentar ali. Umas pias colocaram aqui perto do bebedouro para vocês lavarem as mãos. Álcool em gel. O João aqui na entrada aqui com bem mundo de álcool gel, termômetro na mão. E Júnior Falcão fiscalizando tudo. Não passa nada por ele aqui. Agora na sala de aula, pouquíssimos alunos na sala de aula. Faz um tour, Eloy, pela escola. Oi? Passa um tour pela escola para mostrar. Verdade, Eloy. É porque eu tô com computador, mas não sei se lá vai pegar a internet. Lá pega a internet nos blocos, pega? Pega. Mas no que? É outra. É outra. Cada bloco tem Aí vai mudar, né? É. Deixa eu ver se eu consigo fazer no celular, viu? Alunos conectados. Aí aluno 01, aluno 02, aluno 03. Assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na... Tá todo vapor aí, Eu não vou conseguir não fazer não. Tem uma potência aí, né, André? Uma. E aí, Luan? Tá indo, Viana, calma aí. Você vai encontrar, Luan, quando o X for... Quando o X for 0, acha logo aí quando o X for 0, o Y é quanto. Não é pra fazer isso daí que tu botou aí, não foi? No slide? É o gráfico. E olha essa história aí, minha gente. Que hora você está? Na tarde. Sim. Foi de manhã, de tarde, né? São 9 aulas. Acho que é 10 horas. Deixa eu ver aqui. A última aula da manhã. Ele falou, começou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Então foi 28, Paulo. 10 horas da quinta aula. Paulão, oi. Eu dormi com você, 8 horas da manhã, naquela hora. Que vergonha, eu fiquei no banco, só sozinho, foi? Olha essa mais voltando, já torna ali. Tem esse app no meu celular? Não pega. Pega não, né? Mas está. Já sempre baixar tudo. Já baixei, instalei. É não, você é quando presta. Puta, pega aí. Não, tem que editar. Você pega aí. Pega. Pega, você pega? Suave. Mas material é normal. Não, isso era isso. iPhone? Ô, gente, qual é a senha da gente desse... É o CPF, é? Eu não mudei a minha, não é? É o que é matrícula, é o quê? Desse Google que fizeram pra gente daqui do... Educação 1, 2, 3, acho que é isso. A senha... Educação 1, 2, 3. É uma coisa de... Não, eu estou dizendo o e-mail. Aí Não, o meu é CPF. Ele está falando institucional. Institucional. Isso. Não é isso? Não quer adicionar essa conta, não.
Eu acho que nessa senha não. Mas tu tem que entrar lá, fazer aquele coisa todinho, procedimento. Qual procedimento? Porque aí você entra no Avança TR, sei lá. Não é porque eu já tenho ele aqui no computador, só que eu tô querendo botar no celular, que é para ver se eu consigo dar. Aí tu tem que ver. Tu trocou a senha? Não. Tu tem que saber se tu trocou a senha. Eu quero uma senha, colocar uma senha bem comum para o Elan, eu fui aqui, eu não sei se tá certo, não. Vamos lá, Luan, mostra pra gente aí. Cadê? Beleza. Deixa eu Dá pra tirar ver? aqui a apresentação dela aqui. Peraí, vice. Cadê, Luan? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver, mas não é assim não, Luan. Não é assim, não? Não é assim não. Eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou puxar aqui, ó, um negocinho chamado GeoGebra. GeoGebra é um aplicativozinho de... É um aplicativozinho que vocês podem colocar, tá, gente? Serve para todo mundo aí, viu? Vocês podem colocar a função, escrever a função aqui e ele já vai construir o gráfico aqui, ó, plotar o gráfico em cima aqui, ó. GeoGebra é o nome do aplicativo. Então, vamos lá. Foi 3x ao quadrado mais 2, não foi? Olha lá. Você não estou conseguindo ver não, né? Aqui, ó. Vou apresentar para vocês aqui a tela do GeoGebra. Todo mundo está conseguindo ver a tela do GeoGebra? Agora sim. Sim. Pronto, então, ó, aqui é a carinha dele do GeoGebra. Aqui é a função que eu coloquei aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2, e já sai a função aqui de lado, ó. Aqui é a função. Tá, Luan? Essa aqui é o gráfico dela aqui, ó, em verde. Certo? Aqui eu posso aumentar, Eu errei. Eu fui aqui eu errado. posso aumentar o zoom, aqui eu posso diminuir o zoom, tá certo? E aqui a gente vai colocando a função que a gente quiser. Então, essa função aqui ela é a função par. Estão vendo aí, ó? Função par. Vamos ver outra função. Aqui a gente vê rapidinho. Outra função. 2x mais 2. 2x mais 2. Para eu ver se eu acertei. Olha aí a função 2x mais 2. Está conseguindo ver? Aham. Ela é par, é ímpar ou não é nenhum dos dois? Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nem é par e nem é ímpar, ó. Tá? Nem é par. Outro detalhe, tá? Toda função ímpar ela passa na origem do plano cartesiano. Olha o detalhe. Toda função ímpar ela passa na origem do plano cartesiano, ou seja, passa aqui, ó, na origem, no ponto 00. Qualquer função ímpar, ela sempre passa aqui na origem. Certo? Outra função. X. Eita, agora não vou encontrar o recurso mais não. X mais 1. Olha a função x mais 1. E aí? Ela é ímpar porque tá passando bem no meio da função. Espera aí, viu? Mais 1 é essa daí. Par, ímpar ou nenhum dos dois? Né, gente? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E agora, a função x. Essa daí. X. Ímpar? Ímpar. Muito bem. Agora a função
2x. E aí? Função 2x. Não, eu quero saber se a função 2x é par ou é ímpar, ou nenhum dos dois. Ímpar. Ímpar. Muito bem. A função 3x. Ímpar também. Ímpar também. Ô, professor, eu vou ter que Oi. sair aqui, viu? Eu vou começar a fazer a chamada agora, viu? Tá certo. Começa pelo D, professor. Vou começar pelo D. Gente, ó, então a aula de hoje foi isso, tá certo? Vou mandar o vídeo assim que terminar, vou mandar o vídeo. E quem tiver interesse aí, abra o GeoGebra e vá colocando as funções lá e vá vendo se a função é par, se ela é ímpar, quais as características que ela apresenta, tá certo? É bem interessante. Tá bom? Pedro Norato está perguntando aqui quando é que volta as aulas para os primeiros anos. Volta no dia 3 de novembro, Pedro Norato. 3 de novembro, mas lembrando, só volta quem colocou lá, quem preencheu o formuláriozinho dizendo que queria voltar às aulas, tá certo? Quem não preencheu, não vai voltar. Vai continuar nas aulas online, tá bom? Então vamos para a chamada. Preste atenção aí, tá? Obrigado a todos pela aula de hoje. Espero que vocês, quem não conseguiu ainda compreender o conteúdo, dê uma olhadinha na aula de apoio, no vídeo de apoio, tá bom? E estudem mais, estudem. Deixa eu ver aqui. Primeiro D. Alisson Paulino. Álvaro Balbino. Ana Lúcia. Ana Laura. Ana Lúcia é o quê? Ana Laura. Anderson Miquelino. Antony Vinícius. Anthony Kefne. Apole. Raine, Bruna. Presente. Bruno Fernando, Bruno Rodrigues. Diego Souza, Diego Marlon. Ellen, Elison Patrick, Fábio, Gabriel, Gabriela, Glória, Guilherme, Jamile, Jefferson. É a chamada, professor? É a chamada, é. Do primeiro D, viu? Primeiro D. Tá bom, tá bom. João Pedro, João Vitor Marinho, Joeliton, José Gabriel, Josenildo. Presente. Josenildo, ok. Kailane, Carla Kelly, Cássia Ellen. Presente. Cauã. Aqui, professor. Presente. Cauã, é? Quem foi que respondeu? Presente, Cauã. Cauã. Vixe Maria, Cauã. Tu tá com muita falta, viu, Cauã? Preste atenção, homem. Kathleen. Maria Eduarda Tavares. Aqui. Maria Lohane. Aqui. Maria Clara França, Milena, Mirela, Raquel do Espírito Santo Silva. Raquel do Espírito Santo Silva, amém. Nada de Raquel. Raila. Samuel. Stephanie. Thaís. Tayane. Presente. Vitória Paula. Presente. Wesley. Primeiro ano D, Pode sair, né? semana até quarta-feira. A minha próxima aula é quarta-feira. Primeiro ano D, tá liberado. Bom final de semana. Amém. Cuidado na vida, por aí, nessas políticas, viu? Primeiro ano B de bola. B de bola. Adriana Nunes.
Aqui. Camille. Carlos Aqui. Antônio. David Vinícius. Edilson. Edilson que reclamou ontem que eu não coloquei os parabéns para ele no dia do aniversário dele. Coloco de todo mundo e não coloco o dele. É porque, Edilson, eu coloco das pessoas que eu tenho na rede social. Quando eu vejo lá, fulano de tal fazendo aniversário, eu vou e coloco, se for aluno meu. Mas eu não vi o seu. Aí eu não posso. Eu acho que eu não tenho você na minha rede social. Edilson Bernardo, você está por aí, Edilson? Não. Eduardo Manuel. Eduardo Manuel, Aqui, uma dúvida, professor. você faltou nas 2 últimas aulas mesmo, porque está aqui com falta. Faltei. Foi naquele dia que eu falei ao senhor lá. Sim. Eu mandei mensagem pro senhor também. Esses 2 dias foi? Senhor? Esses 2 dias, foi dia 14 e dia 21, não foi? Foi. Tá certo. Ellen Beatriz. Presente. Emily. Emily só responde pelo chat. Dê uma olhadinha no chat aí, por favor, gente, e veja se Emily respondeu. Respondeu. Ok. Erandi. Eulália. Girlaine. Yasmin. Yasmin ainda está sem celular, eu acredito. Jaqueline. Jackson. Janine. Tô aqui. Anderson Eric. Joane Carla. João Lucas Ferreira. Ok, você. João Pedro Ferreira. Jonathan Benedito. José Lucas. Presente. José Robson. Kathleen. Lavínia. Laila. Luiz Felipe Amaral. Maria Karina. Maria Janiele. Kafka. Maria Karina respondeu no chat, professor. Maria Karina respondeu no chat. E Janiele? Maria Vitória. Janiele não. Maria Vitória. Maria Adelaide, não. Maria Clara Freire. Aqui. Ok. Maria Eduarda de Souza Santos. Bota presença em mim, viu, Eloy? Você não respondeu. Ah, Maria, Maria Letícia está sem celular ainda. Maiara. Aqui. E eu, Eloy, tu colocou presente? Colocou. Arilane. Tô esperando responder. Eu tô passando. Quem não responde, eu passo direto. Hoje eu não escutei tu falando não, Eloy. Tu fala meu nome não. Falei sim, Maria Carilane. Micaela. Presente. Raquel Vitória. Presente. Riquelme. Alisson Vitor França. Presente. Ei, Williano Vandenberg. Primeiro ano B, bom final de semana. Até quarta-feira. Tchau, tchau para vocês. O C agora, Eloy? Para o C agora. Não, Alan. E o meu nome? Cleiton Everton. Eu chamei, Cleiton. Ok, estou colocando aqui presença em você. E em Primeiro Kathleen C. também. Certo. Alexandre. Aqui. Alexandre. Antônio Matheus. Antony Rafael. Antony Rafael. Karina. Aqui. Carlos André. Danilo Albino. David Cauã. Erison.
Fagner Alex. Presente. Fagner, não é isso? Gisele Silvestre. Ok. Gleibson. Tô aqui. Ok. Vamos lá agora para Ellen Jamile Alves. João Luiz da Silva Júnior. Não. João Vitor Rodrigues. Também tô aqui, professor. Quem foi que respondeu? João Vitor. Ok. João Vitor de Santana. Presente. João Vitor da Silva Leite. José Cláudio. José Gabriel. José Manuel. José Wilson. Kaline. Aqui. Alon José. Aqui. Larissa Laiane. Tô aqui. Letícia Rocha. Tô aqui. Luiz Felipe Araújo. Maria Clara Dantas. Respondeu no chat, Eloy. Ok. Maria Clara Dantas foi? Foi. Ok. Maria Vitória. Maria Clara Santos. Tô aqui. Maria Clara Silva. Maria Eduarda da Silva. Matheus Augusto. Matheus Batista. Matheus Cauã. Micaele. Presente. Ok. Nicolas Mateus. Tainá. Presente. Alisson Severino. Thaís Vitória. Tiamone. Tô aqui. Thiago Santos. Vitor Manuel. Aqui. Wellington Firmino e William Matheus. Agora vamos para o A, finalmente. Alice, primeiro ano C, bom final de semana, até quarta-feira. Tchau para vocês. Agora finalizando com o primeiro A. Alisson André. Anaira. Presente. Ana Carolina. Tá aqui, Eloy. Ok, Arissa. Clara Vitória. Aqui. Eimira. Cristiano. Daiane. Diogo. Edileuza. Eduarda Michele. Presente. Quem foi que respondeu? Diogo. Diogo. Ionara. Presente. Ivan. Jamile Maria. Presente. Jennifer. Presente. Hilary. Aqui. Joanderson Viana. Vai lá. Joanderson Viana. João Heitor. Aqui, professor. João Lucas. José Aleph e Júlia Beatriz. Presente. Karine. Presente. Carla Ramos. Larissa Marielle. Laís Martins. Leonardo. Luan. Presente, professor. Manuel Silva. Presente, professor. Maria Clara Brandão. Maria Ádila. Presente. Maria Eduarda Vicente. Maria Stephanie. Presente. Matheus Gabriel. Tô aqui. Matheus Souza. Aqui. Matheus Souza? Eu. Quem nunca mais se tinha aparecido? Miqueias. Mirelle. Miqueias respondeu? Foi Miqueias? Foi. Peraí. Cadê Miqueias, gente? Miqueias. Ele respondeu, professor, e depois saiu. Não, vai levar falta. Não vi Miqueias. Eu não vi Ele Miqueias. ele tá usando pelo computador. Ainda dá pra falar, não. Tá certo. Mirelle.
Naeli, Pedro Andrade, Presente. Pedro Honorato, Presente. Pedro Vitor Falcão, Pedro Vitor Falcão, Pedro Vitor Falcão, deixou o celular aí, não foi Pedro Vitor Falcão? Raíssa, Aqui. Tainá, Aqui. Vitória da Mota, Vitor Henrique, Wesley, primeiro ano A, bom final de semana. E Ô, professor, Oi, você já fez chamado primeiro ano B? já fiz, Jaqueline, deixa eu ver aqui. É porque eu tô deixando o celular carregando. Aí eu não escutei. Ok, já coloquei sua presença. Tá certo, obrigada. Já eu entrei Não. agora, Tchau, Eloy. Vamos ver Eloy. como é que fica. Tchau, quem é que tá falando é Riquelme, é? Riquelme. Tu entrasse agora, Riquelme? Infelizmente. Tava na igreja, lavando. Tô aqui na casa do meu primo. Eu pensei que tu estivesse lavando a igreja ou pintando. Lavar dessa igreja deve ser muito limpa, porque toda aula de matemática tu vai lavar essa igreja. Mas hoje foi não. Foi não. Hoje, hein? Tá Hoje é certo, festão, tá bom final de semana. Você também, amigo. Hoje a gente viu função par e função ímpar, viu? Vou mandar o vídeo agora lá no grupo. Tá certo, depois eu vou fazer aquela atividade lá, viu?